Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. E feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Em outra versão diz assim: feliz é aquele que suporta com paciência a aprovação, porque será recompensado. Isso mesmo. Existe um prêmio, existe uma recompensa para os perseverantes. Geralmente na provação, nós ficamos inquietos, impacientes e começamos a murmurar, questionando a Deus o porquê da demora. E agora passamos a falar e a viver apenas essa provação. Não é assim quando estamos passando por provação? Nós só conseguimos falar dela. Nós contamos às pessoas o que estamos passando, nós ficamos inquietos, nós procuramos uma resposta, nós tentamos despertar Deus para que Ele nos socorra, porque nós vamos ser esmagados por essa provação. Parece que não, a vida acabou-se. A gente só consegue visualizar esta provação. Nós esquecemos de todas as outras coisas e até mesmo em nossas conversas nós só falamos deste problema. E não queremos aprender nada com isso. Sabe o que queremos? Queremos apenas nos livrar. E até nossas orações a Deus elas ficam repetitivas, como Paulo, que orou por diversas vezes para que Deus tirasse o espinho da carne, como Moisés, que por diversas vezes pediu ao Senhor para entrar na terra prometida. Nós ficamos falando com Deus de forma repetitiva, porque nós queremos sair daquela provação o quanto antes. Porque enquanto essa provação não passar, nós não teremos paz. Pelo menos é isso que você acredita. Por isso nós corremos de um lado para o outro e tentamos resolver buscando soluções e vamos atrás de gerente do banco, de agiota, de um conselheiro, de um amigo e pedimos tanto socorro que nós realmente conseguimos resolver a um preço alto esse problema e acabamos nos livrando desta provação. Mesmo que de forma torta, nós agradecemos a Deus pelo juro absurdo que nós conseguimos num empréstimo que resolveu, entre aspas, aquela situação. Nós agradecemos a Deus pelo conselho errado do amigo que deu e a gente passou de fase, a gente parece que resolveu a situação. Agradecemos a Deus por alguns socorros que lá no futuro, lá na frente, trará grandes consequências, mas que agora os nossos olhos não veem, pelo menos nós estamos sentindo o alívio de ter resolvido essa peleja que nós estávamos. E por isso nós passamos a vida trocando de problema. Nós trocamos um problema por outro. Quando a gente tenta resolver com a nossa força, com a nossa sabedoria, com a ajuda de algumas pessoas que não foram levantadas por Deus para isso. Então nós passamos a vida trocando de problema. A gente está com uma dívida, nós fazemos outra para pagar. Nós estamos com um problema no casamento, nós saímos do casamento e vamos casar com outra pessoa. Nós só trocamos de problema. E a gente passa a vida fazendo isso, trocando de problemas. Por isso que a gente sofre tanto e por isso que a gente colhe tantas consequências. Lá no Salmo 40, versículo 1, diz que feliz é o que suporta com paciência. Você precisa aprender a não se desesperar, mas a esperar. E não é esperar de qualquer jeito, é esperar com paciência. Sabendo que o tempo de Deus é outro, mas Ele consegue resolver tudo aquilo que colocamos em suas mãos.
E por isso nesse salmo diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Deus sempre ouve, mas você precisa aprender a esperar com paciência pelo tempo do Senhor, pelo agir de Deus. Ele sempre vai se inclinar para ouvir a tua oração, mas você precisa aprender a esperar. Não esqueça disso, de tudo que eu falar hoje aqui, que você não esqueça disso. Eu preciso aprender a esperar com paciência. Se você consegue ver alguém feliz apesar de, mesmo com problemas, sabe? Se você consegue ver alguém esperando com paciência pelo agir do Senhor, saiba que essa pessoa ela foi aprovada e ela receberá o seu galardão. Ela será recompensada. O Senhor dará a coroa da vida a essa pessoa que conseguiu esperar com paciência, ser perseverante. Porque o versículo de hoje diz que os que estão passando por provação e esperam e perseveram, essas pessoas serão aprovadas. O aprovado receberá a recompensa do Senhor. Quantos pedidos de oração ou quanto você já ouviu pessoas dizendo que estão passando por provações? Eu escuto isso diariamente. Mas quantos você viu sendo aprovado? Ou pelo menos essas pessoas voltaram para dizer que passaram pela prova. Os aprovados, eles olham para trás e dizem: Jesus me ajudou a vencer. Passei na prova, estou recebendo a recompensa do Senhor por ter esperado no Senhor. Já aqueles que se livram das provações, como eu falei antes, dando o seu jeitinho, os que se livram das provações, eles não têm paz, porque eles apenas trocam de problema. Eles colhem as consequências de não ter tido a paciência de esperar o tempo e o agir do Senhor. Eles entram em pânico diante das provações. Eles se desesperam e por isso eles tentam resolver da forma deles. Então eu queria te perguntar hoje: você é aprovado ou você é apavorado? Isso mesmo. É o que eu vejo, muitos são cristãos apavorados. E eu gostaria de ver cristãos aprovados. Porque aqueles que esperam, aqueles que são perseverantes, aqueles que são fiéis e ficam esperando o agir do Senhor, esses serão recompensados e esses receberão a paz. Mas já os apavorados, eles começam a fazer coisas que Deus não mandou e eles acabam fazendo com que o problema, que nem era tão grande, se torne absurdamente difícil de ser resolvido. Nós pedimos tantas ajudas que espalhamos essa conversa por muitos lugares e pessoas que não gostam de você saem espalhando sobre a tua pouca fé e como você se desespera fácil. Ser cristão é esperar com paciência, é ser perseverante para que você no final receba a sua coroa. Os apavorados são pessoas que não confiam no Senhor, que têm medo de que o Senhor demore demais e por isso, como uma pessoa que está morrendo afogada, ela tenta se agarrar a qualquer tábua que elas veem perto delas. Que Deus acalme o teu coração e te ensine a ser perseverante, que o Espírito Santo te dê domínio próprio, que você apresente ao Senhor a sua causa em oração, que você entregue a Ele tudo que você precisa que Ele resolva, que você não tente resolver da tua forma, que você não corra desesperadamente, mas que você continue crendo no agir poderoso do nosso Deus. Vamos orar por isso? Deus querido, nós queremos ser aprovados
O Senhor disse que levou o povo de Israel para o deserto para provar o que tinha no coração deles. E eles demonstraram ser pessoas idólatras. Eles demonstraram ser pessoas que não confiavam no Senhor. Eles tentaram agir com as suas forças. Muitos decepcionaram o Senhor. Mas existiram Moisés, Josué, Caleb e tantos outros que se posicionaram ao teu lado, que continuaram crendo no Senhor e que fizeram a diferença. Esses sim foram aprovados e o Senhor deu a cada um deles a recompensa conforme eles mereciam. Deus querido, nos faça medo com suas trazendo sobre nós problemas, trazendo sobre nós a perseguição, trazendo sobre nós injúrias, injustiças, mentiras. Ajuda o teu povo a não se desesperar, ajuda a colocarmos tudo diante do Senhor em oração, apresentarmos ao Senhor que pode todas as coisas. Ajuda o teu povo a aprender a esperar com paciência. Nós vivemos num mundo que tem prazo para tudo. As pessoas questionam até mesmo a nossa idade, que nós deveríamos já ter alcançado isso ou aquilo outro, e nós corremos de um lado para o outro, nós estamos cansados de correr, e muitas vezes corremos tanto e não temos nada. Pai, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a desacelerar, e só conseguiremos fazer isso se a gente aprender a confiar, a descansar, a esperar com paciência no Senhor. Ajuda o teu povo, Senhor Deus, ajuda-nos a crescer espiritualmente, a entendermos através do Espírito Santo como devemos nos comportar. Que teu povo não seja crianças levadas por todo o vento de doutrina, mas que sejamos adultos e que possamos ser um exemplo, uma âncora na nossa família, aquele que sustenta, aquele que segura o barco, aquele que está sempre com a palavra certa na boca, aquele que sempre defende o Senhor e o teu tempo e aprendeu a confiar, aprendeu a esperar, aprendeu a perseverar. Ajuda teu povo, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, assim como essas misericórdias foram renovadas nessa manhã. Renova sobre nós também, Pai, para que o Senhor, mais uma vez, nos dê uma chance de fazermos diferente. Que nessa semana nós aprendamos a esperar com paciência no Senhor. Nós te pedimos isso e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.